Vira a cadeira para o meu frente, daqui, ó. Boa tarde, senhoras e senhores. Que bom, agora todo mundo com o estômago forradinho, mais cansado. Vamos dar início à nossa segunda parte. E já agradecendo que recebemos mais algumas pessoas ilustres nos visitando, dando o prazer da sua presença, que é o Ronaldo Batista Nascimento, Gustavo Guedes, Alexandre Carvalho, que são parentes da nossa palestrante. E também a Simone Miller. Sejam todos bem-vindos. E agora, nesse momento, com a palavra de Machado para Machado. Eu sou Maria da Conceição Machado Guedes. Então, vai cantar o Machado nessa tarde, né? E vai limpar todas as impurezas do chão e deixar o chão limpinho para que possamos transitar na cultura de forma livre, poética, bonita e sairmos daqui com mais conhecimento, com mais bagagem, sem nenhuma sujeira pelo caminho. Não é isso? O Machado vai passar. E cuidado que vai deixar tudo limpinho. Agora vamos conhecer um pouquinho mais da obra, da vida e da obra de Machado de Assis, um grande brasileiro, e que nós precisamos conhecer um pouco mais, né? As pessoas ilustres que fizeram esse país, que deixaram a sua marca no país para fazê-lo grande, conhecido lá fora, como Machado de Assis é, né? Conhecido lá fora, e muitas vezes nós aqui dentro somos relapsos, não conhecemos os nossos verdadeiros heróis e damos tanto valor aos anti-heróis, enquanto os heróis mesmos são esquecidos, desprezados. Nessa tarde, Maria da Conceição Guedes, Machado Guedes, está com a palavra para nos falar sobre Machado de Assis. Muito obrigada, Josenilda. Obrigada. Boa tarde. Bem, eu vou fazer um preâmbulo antes de entrar na biografia do Machado de Assis. Eu fiz um poema para ele, com o título A Machado de Assis. Ó, meu querido, que tarefa gigantesca representá-lo. Atrevo-me a fazê-lo por muito te amar. Trago no coração um aperto que mal me deixa falar, e na mente uma dor ardente que não me deixa calar. Hei de espalhar aos quatro ventos a tua genialidade. Quão importante foste para a língua portuguesa. Em vida já foste reconhecido pelos teus pares, e ficastes para a posteridade pela tua singularidade. No Enem é o mais requisitado. Pena que o nosso povo leia pouco, pois é um deleite tê-lo ao lado na cabeceira. A mente se engrandece e aprende o português. Ninguém mais soube lapidar a última flor do laço. Sei que é um enorme embaraço enaltecê-lo. Nosso destino está traçado em nossos nomes. Nasci predestinada a amá-lo. Vou fazê-lo por toda a minha vida. Tua existência é algo inexplicável. Como um menino pobre e órfão alcançou o Olimpo? Parece impossível, mas quebraste todas as amarras. Um afrodescendente quebrou os grilhões dos seus antepassados. Nada e ninguém o impediu de estudar. Seu autodidatismo o fez ilustre, admirado por todos o que cercavam. Escreveu uma bela biografia. Até os corações empedernidos se emocionam pelo menino de morro, engraxate e vendedor de doces. Mulato, epilético, pobre, com Carolina veio a se casar. Contrariando a família dela, fizeram-se par.
mulher culta, portuguesa, e ia muito ajudar. Foram felizes por 35 anos, até que a sorte de Machadinho desvaneceu-se. Deus levou a sua carola e o mundo despencou. Não havia mais sentido para a vida e num casmurro se transformou. Bem, Machado de Assis, para muitos literatos, é o maior nome da literatura brasileira. Para mim, ele é o maior nome da língua portuguesa. Ô Sônia, você gostaria de falar alguma coisa sobre a última flor do Lácio? Sim, falar sobre o Lácio. Não, eu não tenho assim. Não? Eu então vou falar a vocês sobre o Lácio. O Lácio é região da Itália antiga, aonde nasceu a cidade de Roma. Quem nascia no Látio, italiano se pronuncia Látio. Quem nascia no Látio era latinos. E os latinos falavam latim. Por isso, Olavo Bilac se refere à língua portuguesa como última flor do Lácio, porque do latim derivaram 4 línguas: o italiano, o espanhol e o francês. A última a se derivar do latim, a última flor do Lácio, ou do látio em italiano, é o português. Por isso eu faço referência à língua portuguesa. Muito me entristece que a língua portuguesa só tenha tido até hoje um prêmio Nobel. A língua portuguesa não. A língua inglesa já teve uma opção de língua francesa, já teve uma opção de prêmios Nobel. Mas a nossa língua portuguesa só em 1998, 90 anos depois da morte de Machado de Assis, o português José Saramago ganhou o prêmio Nobel em língua portuguesa. Então, o Machado de Assis tem uma história majestosa, intrigante. É muito maravilhoso falar desse homem que superou todas as amarras, todos os grilhões e se transformou, para mim, na minha opinião, isso é opinião particular, ele é o maior nome da língua portuguesa, não só da língua brasileira, mas da língua portuguesa. O Machado de Assis, ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, na chácara que é hoje o Morro do Livramento, na região portuária do Rio de Janeiro. Os pais de Machado de Assis eram Francisco José de Assis, um pintor de paredes e decorador de paredes, e da Maria Leopoldina Câmara Machado, a lavadeira portuguesa originária da Ilha dos Açores. Há uma coincidência muito interessante para falar de Machado de Assis, que une ele à mãezinha dele. A Maria Leopoldina, ela é originária do arquipélago dos Açores. O arquipélago dos Açores fica lá no meio do Oceano Atlântico. Você, numa linha reta de Lisboa ao arquipélago dos Açores, você tem que adentrar pelo Oceano Atlântico 1.600 quilômetros. O arquipélago dos Açores é composto por 9 ilhas. 9 ilhas, sendo que a ilha principal do arquipélago dos Açores é a ilha de São Miguel. Exatamente lá da ilha de São Miguel que a Maria Leopoldina veio ao Brasil dar luz ao maior nome da literatura portuguesa, da língua portuguesa. E quando Machado de Assis estava para morrer, ele morreu no dia 29 de setembro de 1908. Ele estava para morrer, chamaram um padre para lhe dar a extrema-unção. E ele negou-se a receber a extrema-unção porque ele era anticlerical, ele era agnóstico, ele era ateu. Então ele disse que não era
condizente com a postura que ele teve em vida, recebeu um rito católico. E, coincidentemente, ele morre no dia de São Miguel, que tem festa lá na ilha de São Miguel, todo dia 29 de setembro, nos Açores, na ilha de São Miguel, a festa. Agora, vocês já imaginaram a festa que os literatos não fizeram quando Machado de Assis apareceu por lá? Deve ter sido uma festa e tanto, não é? Pois é. Então, a dona da chácara era viúva do senador Bento Mendonça Barroso Pereira. Ele, já falecido, a sua esposa, Dona Maria José Mendonça Barroso Pereira, passou a assumir a chácara. E ela tinha um profundo apreço pela Maria Leopoldina. Ela gostava muito da Maria Leopoldina. Então, quando Machado de Assis nasceu, a Maria Leopoldina resolveu convidar a Sinhá, a Dona Maria José, para ser madrinha do Machado de Assis. Só que ela, sendo viúva, ela foi então recorreu ao cunhado. O cunhado chamava-se Joaquim. Então o menino ficou Joaquim em homenagem ao padrinho e Maria em homenagem à madrinha. O nome Joaquim em hebraico, você sabe o que significa Joaquim em hebraico? Ninguém faz ideia do que significa. Significa o elevado, o proeminente. Ele já nasceu predestinado a estar acima da média. Então o Luciano Huck deu ao seu filho primogênito, como um bom judeu e sabe a origem dos nomes, ele deu o nome do filho primogênito dele de Joaquim, né? Porque ele sabe que Joaquim significa proeminente. Então, Machado de Assis também se fala muito sobre a questão da cor do Machado de Assis, sobre a questão da pele do Machado de Assis. Agora essa negritude está em alta, todo mundo, tem gente aí que se arvora e diz assim: o maior escritor negro da literatura brasileira. Não, os avós de Machado de Assis já eram mulatos alforriados. O pai dele era mulato, a mãe era portuguesa, ele não podia nascer escurinho, ele era um pardo, um mulato claro. Ele tinha cabelo liso, a barba dele era grossa, espessa, uma barba de negro, de afrodescendente, mas a cor da pele dele ele era um pardo claro. Tanto que no atestado de óbito dele consta que é branco, no atestado de óbito dele está como branco, mas ele tinha uma cor clara, né? E por isso ele transitou muito bem na sociedade carioca, entre os intelectuais, porque ele não era uma pele escura, ele era uma pele clara. Falando sobre a infância de Machado de Assis. Com 10 anos, a Maria Leopoldina veio a falecer, a mãe dele. E o pai, então, resolveu sair da chácara. E foi morar em São Cristóvão com a Maria Inês da Silva. A Maria Inês da Silva, ela era doceira, fazia doces para fora. E ia numa escola que era frequentada para moças. E levava, então, Machado de Assis para vender doces junto com ela. E ele já tinha uma voracidade de querer aprender. Enquanto ela vendia doce, ele ficava atrás das janelas, nos corredores da escola, ouvindo as aulas que estavam sendo dadas. Ele, cedo, ele já era precoce, ele tinha uma avidez em querer aprender. Em São Cristóvão havia também uma igreja, e ele passou a frequentar essa igreja. Lá o padre Silveira Sarmento,
se encantou com aquele menino de 10 anos, aquele menino brilhante, que ajudava não apenas a rezar a missa, mas que queria aprender latim. E logo, logo, com 10 anos, ele ficou fluente em latim, graças ao padre Silveira Sarmento, que foi amigo dele durante uma vida inteira. Ele foi amigo e não se tornou católico, embora tenha no início ajudado. Ele era uma pessoa agnóstica, anticlerical, como nós já dissemos. Também lá em São Cristóvão havia uma padaria que os donos eram os franceses e ele frequentava essa padaria. Aí os donos da padaria também se apaixonaram por aquele menino brilhante, inteligente, que queria aprender. E com 12 anos ele veio perder o pai, mas ele já era fluente em francês, graças aos donos da padaria. Bom, deixa eu ver aqui. Eu também fiz umas anotações. O Machado de Assis, ele foi um polígrafo, um cara que escreveu em todos os gêneros literários. Ele publicou 10 romances, 10 peças de teatro, 5 livros de poesia, 219 contos e mais de 600 crônicas. Rubem Braga publicou uma crônica no jornal com o título O Príncipe. Aí deram a Rubem Braga a alcunha de O Príncipe dos cronistas. E eu diria que o Machado de Assis é o rei da crônica, porque a escrita do Machado de Assis é atemporal. Em qualquer época que você leia Machado de Assis, você acha pertinente o que ele está escrevendo, o que ele está dizendo, é pertinente à atualidade, é atual. Então a escrita dele é atemporal. Bom, agora já vou chamar o número 1 da poesia para me ajudar a quebrar essa pedreira. Quem está com o número 1 aí? Presente, Alberto. Vamos ler uma poesia, vamos... Boa tarde. E a poesia que ela me deu de presente. O verme. Existe uma flor que encerra celeste orvalho e perfume. Plantou-a em fecunda terra, mão benéfica de um número. Um verme asqueroso e feio, gerado em lodo mortal. Busca esta flor virginal e vai dormir no seio. Morde, sangra, rasga e mina, suga-lhe a vida e o alento. A flor, o cálice, inclina, as folhas leva-as o vento. Depois nem resta o perfume. Nos ares da solidão, esta flor é o coração. Aquele verme é o ciúme. Obrigada. Bom, com 14 anos, Machado de Assis foi engraxate, sobreviveu como pôde. Não se sabe exatamente se a madrinha dele, a Sinhá, a pessoa nobre, o ajudou de alguma forma. Nenhuma biografia fala sobre isso, não. O que se encontra é que aos 14 anos ele foi trabalhar na tipografia do Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. E aí, na tipografia, ele ficava dormindo nos corredores, ou se não, quando não estava dormindo, ele estava lendo. Lia, igual desesperado, lia muito. E aí os outros funcionários ficaram indignados, mas vamos fazer queixa dele. Aí falaram com o Manuel Antônio de Almeida o que o Machadinho estava aprontando. E aí o Manuel Antônio de Almeida o convidou para uma entrevista
e disse assim, dizem que você lê muito, o que você está lendo? Coincidentemente, Coisas de Deus, ele estava lendo Memórias do Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, do qual ele discorreu com muita propriedade sobre o livro, e o Manuel Antônio de Almeida o apadrinha logo, torna-se seu padrinho, se encanta com ele. Mas o Manuel Antônio de Almeida veio aparecer, e aí ele vai trabalhar em outra tipografia, que é de um negro, Francisco de Paula Brito. Francisco de Paula Brito é um jornalista, é um autor, tem uma livraria, tem uma tipografia, e o Machado de Assis, então, vai receber um novo padrinho. A história do Machado de Assis é por muitos apadrinhamentos, porque ele encantava todo mundo, então todo mundo queria ser padrinho dele. Então, ele conheceu o Francisco de Paula Brito, e o Paula Brito, então, o incentivou a escrever. E no dia 12 de fevereiro de 1855, a Marmota Fluminense, jornal editado pelo Paula Brito, trazia na página 3 o primeiro poema de Machado de Assis com 15 anos, com o título Ela. Aqui tem os versinhos do poema. Dos lábios de querubim, eu quisera ouvir um sim, para alívio do meu coração. Daí por diante, Machado não parou de escrever, na Marmota e de fazer amizades com políticos e literatos, frequentadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Paula Brito decidiu incentivar o jovem e o apresentou a importantes jornalistas, Francisco Otaviano, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Otaviano e Pedro dirigiam o Correio Mercantil, e para lá Machado de Assis, em 1858, como revisor de provas, colaborava também para outros jornais. Estreou como crítico teatral na revista Espelho. Olha agora, vou dar uma parada aqui para falar para vocês como é que era o Rio de Janeiro quando Machado de Assis tinha 10 anos, quando Machado de Assis tinha 14, 15 anos. O Rio de Janeiro não tinha calçamento, não tinha iluminação, era uma cidade sem vida social. E aí surge, entre 1850 e 1870, surge um novo personagem na história do Brasil, o Barão de Mauá, que, devido aos serviços que o Barão de Mauá prestou ao Estado brasileiro, ele recebeu um título nobiliárquico muito superior a barão, Visconde de Mauá. Então, Barão de Mauá e Visconde de Mauá é a mesma pessoa. Irineu Evangelista de Souza é o maior nome, o maior empreendedor da história econômica do Brasil. Ele fez uma revolução, ele era comerciante, industrial, banqueiro, e tem uma história de vida assim, que foi levado ao cinema, que quem interpretou o Visconde de Mauá, assim prefiro chamá-lo de Visconde de Mauá, que é um título mais nobre, foi até o Paulo Betti. Eu ainda não tive a oportunidade de ver esse filme, mas é uma coisa maravilhosa. Ele, o Visconde de Mauá, o que ele fez com a cidade do Rio de Janeiro? Colocou água encanada. Se você for no centro da cidade, você ainda vai encontrar o casario do século XIX, os paralelepípedos que foram mandados colocar pelo Visconde de Mauá, lá estão no centro, na Rua do Ouvidor, na Rua do Rosário, os paralelepípedos. Da cidade do Rio de Janeiro foi toda calçada por paralelepípedos e ganhou iluminação a gás. Os bondes, que eram puxados por burros, os bondes passaram a ser puxados por máquinas a vapor.
Então, a efervescência cultural do Rio de Janeiro ocorreu junto com a mocidade do Machado de Assis. A cidade passou a ter uma efervescência. Ia-se ao teatro de segunda a segunda. Todo dia tinha uma peça de teatro diferente. Vinham muitas cantoras líricas, tinha ópera quase todos os dias. E o Machado de Assis, como crítico teatral, ganhava ingressos para todas as peças de teatro. Ele frequentava o teatro a semana inteira. E a sociedade carioca ficava esperando a crítica do Machado de Assis para ver qual peça ia assistir primeiro, qual ópera ia assistir primeiro. Então, era colocado em murais, nos jornais, e o Machado de Assis pega a efervescência, a sua juventude, a efervescência do Rio de Janeiro. Faz uma fofoca que veio uma cantora lírica muito bonita, muito gostosa, e ficou um burburinho danado, todo mundo querendo levar a Keniane para a cama, todo mundo queria levar. Foi um corre danado. E quem levou? Quem foi? Machadinho, como ele era chamado pelos colegas. O Machadinho é que levou essa. Os outros ficaram só babando. A Machadinho não era fácil. Há também o Paulo Brito fundou uma sociedade petalógica. Sabe o que significa peta em grego? Significa mentira. Agora imagina uma sociedade petalógica, uma sociedade para falar mentira. Olha as gargalhadas que eles não deviam dar, a fofoca que não corria nessa sociedade. Já existe desde essa época. A sociedade petalógica, o Machadinho frequentava e deviam dar boas gargalhadas com as fofocas da cidade. Bom, a poesia número 2, com quem está? Comigo. Sou eu. Então, Epitáfio do México. Olha pra cá. Vou colocar aqui. Então, dobra o joelho. É um túmulo. Embaixo, amortalhado, jaz o cadáver tépido de um povo aniquilado. A prece melancólica reza-lhe em torno da cruz. Antes, o universo atônito abriu-se a estranha liça. Travou-se a luta férvida da força e da justiça. Contra a justiça, ó século, venceu a espada e o óbulos, venceu a força idômita, a mágoa, a dor, o ódio, na face envilecida. Cuspiu-lhe e a eterna mácula seus louros murchará. E quando a voz fadídica da santa liberdade vier em dias prósperos clamar a humanidade, então revivo o México, da campa surgirá. Obrigada. Ele está com 21 anos, né? Em 1860, Machado de Assis foi chamado por Quintino Bocaiúva. Ele se relacionava com gente graúda para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro. Além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma
coluna crítica literária, Machado tornou-se representante do jornal no Senado. Machado escrevia no Jornal das Famílias, onde as suas histórias inconsequentes e açucaradas eram lidas nos serões familiares. Você sabe que no século XIX as pessoas não tinham televisão, então após o jantar fazia-se serões, não é? Lia-se muito, declamava-se muita poesia, então os serões eram uma praxe do século XIX. O primeiro livro de Machado de Assis, o primeiro livro dele, ele publica em 1864, com o título Crisálidas. Vocês sabem o que é uma crisálida? Não. Primeiro tem a lagarta, depois vira casulo. O casulo se chama crisálida ou ninfa. Essa é a história dos lepidópteros. Crisálida ou ninfa, e depois ela sai do casulo e vira uma borboleta. Os lepidópteros, as borboletas diurnas são coloridas e as borboletas noturnas são mariposas, são escuras. É uma coincidência entre eu e o Machado de Assis, porque eu também, como ele, sou fissurada em lepidópteros, tanto que a capa do meu livro é uma borboleta. O segundo livro de Machado de Assis de poesias, o segundo livro dele de poesias, ele dá o título de Falenas. Sabe o que significa falenas em grego? Falenas em grego significa mariposas. Obrigada, mariposas. O segundo livro dele é Mariposas. Depois eles publicam ocidentais, americanas e, por último, já em 1901, ele publica obras completas de poesia. Então, são 5 livros de poesia que ele publicou ao longo da sua vida. Desde os seus 15 anos até a sua morte, Machado de Assis escreveu. Ele dedicou esse primeiro livro, Crisálidas, ele dedicou aos seus pais, a Maria Leopoldina e ao Francisco José. Em 1867, o imperador concedeu ao Machado o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa por serviços prestados às letras nacionais. Em 67, ele está com 28 anos de idade. Já recebeu essa comenda, esse título, Cavaleiro da Ordem da Rosa. Ele era muito precoce mesmo, né? Olha, ele era tão precoce. Vocês já ouviram falar, quem que não ouviu falar de Castro Alves, não é, Sônia? Castro Alves é conhecido como o poeta dos escravos. E o seu principal poema é Navio Negreiro, principal poema de Castro Alves. Castro Alves era baiano e veio ao Rio de Janeiro, a capital do Império, querer se introduzir na corte, querer ser conhecido no Rio de Janeiro. E quem que ele vai procurar? Ele vai procurar o maior nome da literatura, que era o José de Alencar. Só que o José de Alencar fala para o Castro Alves assim: olha, eu gostaria muito de fazer essa tarefa para você, mas eu tenho um nome que tem muito mais circulação, que vai fazer essa tarefa muito melhor do que eu. É o Machado de Assis. Eu vou te apresentar ele, e ele que vai ter a função de te introduzir na corte no Rio de Janeiro. Então, para completar a poesia número 3.
O nome da poesia é Erro. Erro é teu, amei-te um dia, com esse amor passageiro que nasce na fantasia. E não chega ao coração, não foi amor, foi apenas uma ligeira impressão. Um querer indiferente, em tua presença, vivo, morto se estava ausente, e se ora me vês esquivo. E se como outrora não vês, meus incensos de poeta, ir eu queimar a teus pés, é que, como obra de um dia, passou-me essa fantasia. Para eu amar-te devias, outra ser e não como eras. Tuas frívolas quimeras, teu vão amor de ti mesma, essa pêndula gelada que chamavas coração. Eram bem fracos de ames para que a alma enamorada se conseguisse prender, foram baldados tentames. Saiu contra ti o azar, e embora pouca perdeste a glória de me arrastar. Ao teu carro vãs quimera. Farei o amar-te devias, outra ser e não como eras. Obrigada. Bom, agora começa um novo capítulo na história do Machado de Assis. Em 1868, ele conheceu a irmã do Faustino Xavier de Novaes, um poeta português que tinha uma editora, que é a Carolina Augusta Xavier de Novaes. Ela veio da cidade do Porto, depois de uma desilusão amorosa, já com 34 anos, Machado de Assis, com 29, e ela, então, eles começam a namorar. Só que o Faustino Xavier de Novaes abominava a ideia de ter o Machado de Assis como cunhado. Ele não permitia o casamento de jeito nenhum. Ele não aceitava. Eram amigos e tal, mas nada de casar com a minha irmã, não. Só que o Faustino Xavier de Novaes morre em agosto de 1869. O que o Machado de Assis faz? Corre com os proclamas e casa-se com a irmã. Vamos ver aqui. No dia 12 de novembro de 1869, o casamento de Machado e Carolina é realizado, tendo como testemunhas Arthur Napoleão e o Conde de São Mamede, em cuja residência se realizou a cerimônia. O casal não teve filhos. Especula-se sobre essa questão, por que Machado de Assis não quis ter filhos. Ele deixa isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele diz assim: não deixei a nenhum ser humano a miséria, o legado da miséria. E acho que especula-se que ele tinha muito medo de passar a epilepsia para seus descendentes. Ele não queria ter filhos por isso. Isso é uma especulação, exatamente não se sabe. O que se sabe é que ela, com 35 anos, ela já era considerada uma solteirona para os padrões da época do século XIX, não é? Então, um completou o outro nas suas necessidades e foram muito felizes por 35 anos. Só que a família da Carolina não gostava e não os visitava, e eles passaram os primeiros anos de casamento numa penúria só, porque viver de literatura era muito difícil para os padrões hoje, como naquela época, era muito difícil. E a Carolina Augusta, ela teve o amor dela lá no Porto foi um oficial inglês com quem ela aprendeu a falar fluentemente o inglês. E ela ensinou inglês para o Machado de Assis. Machado de Assis veio aprender
latim, francês e agora inglês com a esposa. E foi o primeiro sujeito, o primeiro literato brasileiro a traduzir o Corvo. O Corvo é de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é o mestre do terror. Ele inaugura o terror nos Estados Unidos em meados do século XIX, que depois o Hitchcock copia, que no Brasil o Zé do Caixão também copia. Tudo tem fundamento lá no Edgar Allan Poe. O Machado de Assis teve o atrevimento de fazer a primeira tradução do poema famosíssimo dele, que é O Corvo. O corvo é uma ave de mau agouro, de mau presságio. Ninguém pode, se vir um corvo, vai ficar impressionado, vai ter mau presságio. Tanto que no charuto do Hitchcock aparece na ponta do charuto um corvo, para anunciar que era um filme de terror. Mas a vida do Machado de Assis vai mudar. Em 1873, ele foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. 3 anos depois, ele assumia a chefia. E quando um oligarca ia lá reclamar a posse da terra, ele sempre dava ganho de causa para o menos favorecido, para o poceiro. Ele sempre, o poceiro, passasse pela sessão dele, ganhava a causa. Bom, vamos ver aqui, estou meio perdida. A poesia número 4. É você? Posso falar? Ele mesmo. Os Dois Horizontes. A.M. Ferreira Guimarães, 1863. 2 horizontes fecham a nossa vida. Um horizonte, a saudade, do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança, dos tempos que não há dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa, na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Os doces brincos da infância, sob as asas maternais, o voo das andorinhas, a onda viva e os rosais, o gozo do amor sonhado, num olhar profundo e ardente. Tal é na hora presente, o horizonte do passado, ou ambição de grandeza, que no espírito calou, desejo de amor sincero, que o coração não gozou, ou um viver calmo e puro, a alma convalescente. Tal é na hora presente, o horizonte do futuro, no breve correr dos dias, sobre o azul do céu. Tais são limite do mar da vida, saudade ou aspiração ao nosso espírito ardente, na avidez do bem sonhado. Nunca o presente é passado, nunca o futuro é presente. Que cismas, homem, perdido, no mar das recordações, escuto um eco sentido das passadas ilusões. Quem busca homem, procuro, através da imensidade, ler a doce realidade das ilusões do futuro. 2 horizontes fecham nossa vida. Obrigada.
no dia 30 de janeiro de 1873, então com 34 anos, a capa do 10º número do Arquivo Contemporâneo, periódico do Rio de Janeiro, colocou lado a lado as fotos de José de Alencar, até então o maior romancista do Brasil, lado a lado de Machado de Assis. Olha, ele galgou foi degraus, ele foi lá. Machado de Assis se impôs mesmo antes de ter publicado as suas obras-primas, como a maior expressão da literatura brasileira, e sem muita dificuldade, no dia 28 de janeiro de 1897, ele, com um grupo de literatos, fundou a Academia Brasileira de Letras, ali numa revista que funciona na Rua do Ouvidor. Machado de Assis copiou o modelo da Academia de Letras da França, 40 lugares, 40 cadeiras a serem ocupadas. Mas como não havia tanta gente fazendo literatura no Brasil, foram convidados nobres, pessoas importantes da sociedade, para ocuparem as cadeiras, porque não havia tanta gente escrevendo assim. Ele foi nomeado para a cadeira 23 e tornou-se seu primeiro presidente, cargo que ocupou até a sua morte. Machado de Assis só perde para Paulo Coelho. Paulo Coelho faz parte da Academia Brasileira de Letras. José Sarney, Cid. Pela madrugada. Josenilda, que é isso, Josenilda? Muita gente. A Academia Brasileira de Letras é muito elitista, não é não? Só aquele fardão custa R$70 mil. Só o fardão custa R$70 mil. Mas eles ganham salário. Todo mês eles ganham um salário de R$3 mil. Cada sessão que eles participam, eles ganham R$800. Chás também eles ganham. Agora, eles são muito elitistas, porque a Conceição Evaristo, eu ainda não, para dizer a verdade, ainda não li no livro dela, mas a crítica literária é muito favorável à Conceição Evaristo, não é, Regina Rodrigues? Já leu algum livro dela? Já teve oportunidade? Já li alguns textos. Então, nós fazemos muita... Nós que somos da plebe, nós que somos da Zona Oeste, nós que somos os pobres, os rejeitados, nós queremos muito a Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras, mas ela, toda vez que tenta, vem um bacana, vem uma pessoa da elite e ela perde a vez, ela não consegue adentrar a Academia Brasileira de Letras, porque ela é uma pessoa pobre, uma pessoa negra. Então, o Paulo Coelho tem a audácia de ser o mais traduzido fora do Brasil, lá fora, que Machado de Assis. Machado de Assis é o segundo lugar de traduções no exterior. Em 2020, em Nova York, publicaram uma edição, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e um dia a Memórias Póstumas de Brás Cubas esgotou em Nova York. Machado de Assis é muito bem quisto no exterior, muito bem quisto. Falando sobre o prédio da Academia Brasileira de Letras, fica lá na Presidente Wilson. Aquele prédio, ele foi um presente que a França deu para o Brasil em 1922, no centenário da independência do Brasil, devido às boas relações que o Brasil sempre teve com a França. Então, a França mandou arquitetos franceses para fazer uma réplica do Petit Trianon. O Petit Trianon é um palácio todo em mármore que existe no parque do Palácio de Versalhes. O Luís XV tinha uma amante, a Madame Pompidou, e
como ele não queria muito trabalho para se encontrar com a amante, ele mandou fazer um palácio bem junto do palácio que ele morava. Então, a Academia Brasileira de Letras, ou também chamada Casa de Machado de Assis, é uma réplica, o que nós conhecemos hoje, é uma réplica do Petit Trianon, que foi um presente que foi nos dado pela França. Em 1923 ela foi inaugurada, por conta da nossa independência em 1922. Bom, a obra do Machado de Assis se divide em duas partes: a fase do romantismo e a fase do realismo. O romantismo, ele nasce no final do século XVIII. O romantismo, ele nasce para afagar a classe dominante. Qual classe dominante? A burguesia. O romantismo ia de encontro às ideias iluministas que derrubaram a monarquia absolutista francesa. O iluminismo, ele tinha como supremacia a razão. A razão estava acima, a razão, o conhecimento científico, a crítica, estava acima de qualquer conhecimento. Então, com a expansão da industrialização e a consequente expansão do capitalismo, a burguesia torna-se a classe poderosa. E ela quer ser apagada, ela quer ser paparicada, a burguesia não quer ser criticada. E aí nasce o romantismo na Alemanha com Goethe, com seu livro Fausto. Na Inglaterra, a poesia do Lord Byron. Na França, Victor Hugo com Os Miseráveis. Em Portugal, Camilo Castelo Branco com Amor de Perdição. Era uma mulher idealizada, era um sentimentalismo exacerbado, era um casuísmo. Se o amor não fosse concretizado, então eu me suicidava. Essa é a fase romântica. O Machado de Assis tem 4 livros da fase romântica: Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e em 1878 ele tem I.E.A. Garcia. Essa é a fase romântica do Machado de Assis. E ele veio a ter um problema de saúde alguns anos depois que ele publicou I.E.A. Garcia, e ele foi, porque ele é epilético, né? Então tomava remédios de epilepsia. Naquela época a medicina estava muito atrasada, os remédios faziam mal ao estômago dele, e ele foi passar uma temporada em Friburgo. Lá ele conseguiu recuperar a saúde dele, ele se recuperou, porque ele estava muito magro, e lá ele começa a ditar para Carolina, que era sua revisora, os primeiros capítulos da obra que ia inaugurar o realismo no Brasil. E o realismo vai se contrapor ao romantismo. O realismo vai desnudar a burguesia, vai cair de pau em cima da burguesia, não vai agradar nada a burguesia que eles vão falar dela. Vai ser um alvoroço só. Em 1857, Gustave Flaubert inaugura o realismo na França com Madame Bovary. É um escândalo só, é um alvoroço só. Em 1875, Essa de Queiroz, de quem Machado de Assis era um profundo admirador, publica em Portugal O Crime do Padre Amaro. É excomungado pela Igreja Católica, a burguesia cai de pau em cima do Essa de Queiroz, e logo em seguida ele, para completar o trabalho, publica O Primo Basílio, e aí ele mostra que atrás
de atos bons e honestos, existe muito egoísmo, muita ambição, muita traição. As mulheres são adúlteras, ao contrário do romantismo, que as mulheres são idealizadas, são puras. Então, Machado de Assis inaugura o realismo no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um cara que morre, é um defunto, que resolve sair da eternidade e vir para cá contar suas memórias. E aí ele vai fazer uma crítica à oligarquia, aos escravocratas. E então ele, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos a inauguração do realismo no Brasil. A poesia 5 já foi? O queridinho da titia Ró. Boa tarde. Soneto de Natal. Um homem era aquela noite amigo, noite cristã, berço do Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno, e a viva dança, e a alegre acústica, quis transportar um verso doce e ameno às sensações da sua idade antiga. Naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno, escolheu o soneto, a folha branca. Pede-me a inspiração, mas foi chamando. A pena não acode o gesto feito, e, em vão lutando contra um médico adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudaria o Natal ou mudei? Essa é famosa, né? Essa é famosa. Bem, ele publica, então, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Várias biografias omitem, mas em 1885 ele publica Casa Velha. Em 1891 ele publica Quincas Borba, que é um personagem que já existe lá em Memórias Póstumas. Em 1899 se dá o apogeu com Dom Casmurro. 1904, Isaú e Jacó. 1904, Carolina Augusta Xavier de Novaes, no dia 20 de outubro, veio a falecer com um câncer de estômago. É um momento muito triste na vida de Machado de Assis. Ela fala para as amigas que preferia que ele morresse primeiro que ela, porque ele ia sofrer muito com a ausência dela. E realmente ele ficou muito desesperado com a falta da mulher. Mas não parou de escrever. Até a sua morte, ele escreveu em 1908, né? Ele morreu no dia 29 de setembro de 1908, ele escreveu o Memorial de Aires, onde ele conta as lembranças da vida que ele teve com a Carolina. Bom, agora eu vou chamar a poesia 6. Olha aqui a rainha, só que ela hoje não está paramentada, mas ela tem uns paramentos dela. Boa tarde. Boa tarde. No alto. O poeta chegara ao alto da montanha e, quando ia descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar ao súbito, ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta o que será. Como se perde no ar um som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão. Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. Para descer a encosta, o outro lhe deu a mão.
Memórias Póstumas de Brás Cubas foi adaptado para o cinema e ganhou o prêmio. É o Quiquito, Gramado? É o Quiquito. Em Gramado é o Quiquito. Esse personagem já foi citado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Quincas Borba representa um dos pontos altos da obra de Machado de Assis. É rico de vida e substância humana. O herói da história é um modesto professor Rubião, que recebe em Barbacena a grande herança do falecido Quincas Borba, com a condição de cuidar do seu cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Rubião abandona a província, mudando-se para o Rio de Janeiro, onde é enganado e explorado, vindo a enlouquecer e morrer miseravelmente solitário em sua cidade natal de Barbacena. Bem, agora vamos à poesia 7. Quem está com ela? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Ok? Livros e flores. Teus olhos são meus livros. Que livros há aí melhor em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios. Onde há mais bela flor em que melhor se beba o bálsamo do amor? Bom, 1899, Dom Casmurro. Quem nunca ouviu falar em Dom Casmurro? Esse é conhecido, né? Capitu, os olhos de ressaca. Só que os olhos de ressaca da Capitu não são ressaca de quem bebeu, não. Os olhos da Capitu são a ressaca do mar, aquela que vem e arrasta para dentro de si tudo que ela encontra pela frente, né? Que roubam a alma do alheio, né? Essa é a Capitu. Bom, Dom Casmurro é o considerado ponto culminante de sua ficção. O tema da obra é o adultério relatado pelo próprio marido traído. O romance é narrado na primeira pessoa do singular, começando com a amizade infantil entre Bentinho e Capitu. Capitolina. Apelido Capitu. Da afeição nasce o amor e o casamento. Capitu, como quase todos os tipos machadianos, é cheia de vivacidade e astúcia. Os tipos machadianos do período realista, né, gente? Vamos dar aqui que essa biografia não está completa, me deu um trabalho para acertar. Porém, ela é dissimulada. Trai o esposo com o melhor amigo, segundo ele, não é? Porque se a gente for pesquisar o que significa casmurro, casmurro o que é? Casmurro é um cara cabeçudo, turrão, ciumento, teimoso, introspectivo. Então o título da obra, ele não dá voz a Capitu, a gente não tem a versão da Capitu, o próprio título da obra já diz que a Capitu não traiu o Bentinho, que é tudo obra, tudo imaginação da cabeça dele. Então, o casal ficou algum tempo sem filhos e quando nasceu a filha do amigo dele, do Escobar, colocaram o nome de Capitulina. Mais tarde, Bentinho e Capitu tiveram um filho e, em homenagem ao Escobar, deram o nome de Ezequiel. Mas as dúvidas de Bentinho, Dom Casmurro, vive a rememorar o passado. Quando Escobar morre, Capitu chora diante do cadáver e ele, na cabeça dele enciumada, ele muito ciumento, achou que ela estava
olhando para ele com olhos de ressaca, com olhos com paixão, olhando para o cadáver com muita paixão. E aí ele resolve se desfazer da Capitu, manda ela para a Suíça com o filho e fica sozinho na casa escrevendo. Poesia 8. Quem tem? Boa tarde. Uma senhora que me pediu versos. Pensa em ti mesmo, acharás melhor poesia, viveza, graça, alegria, doçura, paz. Se já dei flores um dia, quando rapaz, às que ora dou, tem assaz melancolia. Uma só das horas tuas vale um mês das almas já ressequidas. Os sóis e as luas, creio bem que Deus os fez para outras vidas. Regina Rodrigues. Aqui. Muito obrigada, amiga. Obrigada. As de Machado de Assis, elas são adúlteras. Esse é o período realista, né? Vamos enfatizar isso. Ou se não são, estão a ponto de ser, como Virgília em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que repele Brás Cubas quando podia se casar com ele, mas torna-se sua amante depois que está casada com um homem muito mais importante na escala social. Sofia, protagonista de Quincas Borba, fica no limiar do adultério, tentando o pobre Rubião até levá-lo aonde? Vamos ver? A loucura, para tirar dele o seu último centavo e assim enriquecer seu esposo. Capitu, sua vilã mais famosa, personagem de Dom Casmurro, é o protótipo da mulher dissimulada que engana vilmente o marido. E agora, já estamos no final. Sônia, poesia 9, por favor. Uma honra. Obrigada. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que na grega coluna a gótica janela contemplou, suspirosa a fonte amarga e bela. Mas a lua fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela claridade mortal que toda luz resume. Mas o sol, inclinando a última capela, pesa-me essa brilhante auréola de lume, enfarra-me essa azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Enterrando, 29 de setembro de 1908. Machado de Assis veio a falecer no dia de São Miguel, como nós dissemos no início. E teve um enterro de honra, um homem de Estado. Ele foi carregado da Praça Tiradentes até lá ao cemitério São João Batista, numa carreta do Arsenal de Guerra. Parou, a cidade do Rio de Janeiro parou para ver o cortejo do Machado de Assis. E Rui Barbosa, conhecido como Águia de Aia, um dos maiores oradores da história do Brasil, fez
um apropriado discurso enaltecendo as qualidades do Machado de Assis. E aí, para encerrar, eu digo para vocês que ele deixou uma frase muito famosa. Ele disse assim: cada um sabe amar a seu modo. O modo não importa. O essencial é que saiba amar. E ele fez uma poesia para a Carolina. A Carolina, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e direi, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa, e separados, que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Obrigada.